Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Me avisa, gente, se vocês estão ouvindo. Hoje eu resolvi colocar o fone para ver se o áudio sai um pouco melhor, né? Pra gente fazer essa leitura hoje do terceiro capítulo do livro da Joyce Meyer. Como eu já falei para vocês, a gente está continuando a leitura desse livro aqui, ó, A Mãe Confiante. E hoje o capítulo é bem chamativo também. É assim, Deus pode cuidar disso. E a gente acredita que não, às vezes, né, que Deus, a gente tenta fazer com as nossas forças, né? Mas em vez Deus pode cuidar de qualquer coisa pra gente, é só a gente deixar ele agir, é só a gente confiar nele, que eu tenho certeza que ele pode fazer qualquer coisa para nossa vida. E assim como ele está transformando as nossas vidas aqui em casa, a minha vida, a vida do meu marido, a vida do meu filho, ele pode transformar a vida de todos que estão ao nosso redor, né? De todos aqueles que clamam pela sua palavra, todos aqueles que clamam a Deus. Tenho certeza que pode transformar a vida de todos. Então, vamos começar. Vou colocar meu auxiliador aqui. Como eu disse antes, o título do capítulo é Deus pode cuidar disso. Em 20 de maio de 2013, a professora de quarta série, Nick McCutcheon, reuniu um grupo assustado de alunos ao seu redor e começou a ler. Ela duvidava que eles conseguissem prestar atenção. Por mais que amassem ouvir as histórias sobre Aslan, o leão do livro de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, o sobrinho do mago, a imensa nuvem que se agigantava no horizonte deixou as crianças da escola inquietas. A maioria dos alunos da turma de Nick já havia saído. Seus pais os haviam apanhado mais cedo, ansiosos para levá-los para casa antes que a tempestade chegasse. Apenas 7 dos 27 alunos haviam ficado, com seus rostos sérios voltados para ela enquanto se sentavam de pernas cruzadas no chão, esperando que ela recomeçasse a história. Nick sorriu para eles e engoliu em seco para disfarçar a emoção em sua voz. Capítulo 9, ela disse. O leão andava de um lado para o outro naquela terra vazia e cantava sua nova canção. Ela era mais suave e mais alegre que a canção a qual ele havia chamado as estrelas e o sol. Uma música suave e ondulante. Enquanto ele andava e cantava, o vale ficou verde ao ser tomado pela grama. Ela se espalhava do leão como um lago. Os alunos esperavam cada palavra com expectativa. Indiferentes ao ruído dos trovões do lado de fora, eles estavam sintonizados no leão que cantava no escuro e gerava vida com sua voz. Nick sentiu o Espírito Santo pairando na sala. Ela sabia que as crianças eram pequenas demais para entender que o leão da história representava Deus e que a terra vazia representava a obra do diabo. Então, ela fez uma pausa e explicou como a vida sempre brota das trevas e, no fim, o bem sempre vence o mal. É legal a gente ver isso, né? Porque realmente é assim, né? Está escrito até na Bíblia que, no final de tudo, o bem vai sempre vencer o mal. Nesse exato momento, o sistema interno de comunicação foi ligado. A voz do diretor ecoou pelas salas de aula e pelos corredores. Tomem as precauções referentes a tornados agora. Dentro de minutos, Nick, juntamente com os outros professores que trabalhavam naquela ala da escola, guiaram os alunos até o banheiro para terem o máximo de proteção. As luzes piscavam sobre suas cabeças. As crianças pelas quais Nick havia se apaixonado no último ano de escola choramingavam, aterrorizadas ao redor dela. Gente, é até emocionante. Oi, Rose, tudo bem? Eu achei muito emocionante essa parte aqui do livro, tá?
Então, seu telefone celular tocou. Era seu marido, Preston. Ele estava assistindo ao tornado pela TV. Ele estava vindo. Ele está vindo. Ele vai atingir vocês, disse ele. Antes que ela pudesse responder, o telefone ficou mudo. Calma, gente. Um pouco de emoção, porque a gente às vezes não entende, né? Bom dia, amiga. Tô emocionada aqui lendo essa parte do livro, porque a gente às vezes não entende a proteção que Deus tem pra com nós, né? Pera, gente, eu vou voltar. Vamos lá. O tornado veio rugindo como um trem de carga. O chão vibrava e as paredes tremiam. O choramingo das crianças se transformou em gemidos. Deus, dá-me um versículo para orar por eles, Nick gritou. Gente, de verdade, é emocionante porque a gente... Eu li e me emocionei muito a outra vez também que eu li essa parte, então... E dessa vez eu tô chorando de novo. Enfim. A resposta foi instantânea. Salmos 91:4. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Enquanto orava esse versículo repetidamente com toda a força dos seus pulmões, Nick abraçou-se a uma garotinha envolvendo-a como um escudo humano. É que eu fiquei imaginando a gente ver essas situações assim, a gente fica imaginando, eu consigo quase viver a cena, né? Porque são crianças e imagina que desespero, gente, que é um tornado lá nos Estados Unidos. Imagina que o tornado passando por elas, meu Deus. Então, assim, realmente foi emocionante. Tá sendo emocionante de novo ler isso para vocês. Bom dia, Carla. Bom dia, Jaque. Tudo bem? Vamos lá continuar. Enquanto orava esse versículo repetidamente com toda a força dos seus pulmões, Nick abraçou-se a uma garotinha envolvendo-a como um escudo humano. Ela virou as costas para a porta e se firmou contra os dedos do vento que a agarravam, puxando-a em direção ao vértice da tempestade. De repente, enquanto o vento tentava varrê-la para longe, Nick sentiu uma mão mais forte pressionando suas costas com um poder suave, firmando-a no lugar. Gente, a mão de Deus segurando ela, porque senão ela ia voar. Você vê isso? Ela se virou para ver quem era, mas não havia ninguém ali. Então, ela ouviu a voz de Deus em seu coração dizendo-lhe que ela ficaria bem e por mais terrível que a tempestade fosse, ele podia cuidar dela. Aqui é uma situação extrema, né, que Deus curou. E às vezes eu penso assim que a gente muitas vezes não confia nele para o mínimo assim, porque ele quer cuidar da gente e muitas vezes a gente não deixa, né? Blocos de concreto desmoronavam e caíam ao redor dela. O teto se rasgou e o vácuo criado pelo tufão sugou o ar dos pulmões de Nick. Arfando em busca de ar, ela se levantou e virou rapidamente, vendo o tornado bem diante dela, um monstro escuro e rodopiante de terra e detritos. E então ele se foi. Não apenas o tornado, mas tudo o mais também desaparecera. A escola elementar Paradise Towers, e quilômetros e mais quilômetros da cidade de Murray, em Oklahoma. Nick engoliu em seco ao ver a devastação e lembrou-se das cenas que o Senhor havia trazido à sua mente 2 dias antes. Foi exatamente assim. Como uma zona de guerra, Nick sabia que havia sido um aviso, e ela e seu marido deram ouvidos deram ouvidos a ele e oraram. Agora ela estava ajoelhada entre seus alunos, ainda amontoados entre os escombros. Alguns estavam feridos e sangrando,
mas nenhum deles com gravidade. Cuidando dos ferimentos deles, ela acalentou seus soluços. Vocês estão vivos, disse ela, vocês estão vivos, tudo vai ficar bem. Gente, de verdade. Que lindo isso demais, gente. É que eu, assim, a outra vez também que eu li, eu não consegui parar de chorar por um bom tempo. Aqui é assim, um outro título. Você nunca está só. Como mães, a maioria de nós nunca enfrentou o que Nick McCurdy enfrentou. Nunca tivemos de orar diante de um tornado de categoria F5 e esperamos nunca ter de fazer isso. Mas eu queria contar-lhe a história dela mesmo assim, porque de algum modo podemos nos identificar com ela. Todas nós sabemos como é ser atingida por uma tempestade, encarar os ventos de problemas rugindo sobre nossas vidas e virando nosso mundo de ponta cabeça. Às vezes esses ventos sacodem os casamentos ou ameaçam as finanças. Outras vezes trazem doenças, decepção ou dor emocional. Mas não importa qual tipo de tempestade tenhamos de enfrentar. Como mães, todas nós queremos o mesmo que Nick: proteger os pequeninos a quem amamos da turbulência que os cerca e garantir que fiquem bem. Não é algo fácil, mesmo quando estamos enfrentando apenas algumas chuvas esporádicas em nossa vida. Mas quando os tempos realmente difíceis surgem no horizonte, isso parece se tornar impossível. E essa é a mais pura verdade. Os tempos difíceis sempre vêm. Jesus nos disse que eles viriam. Ele disse em João, capítulo 16, versículo 33, que enquanto vivermos neste mundo, teremos problemas, provações e sofrimentos. E nos dias de hoje, as mães mais do que ninguém podem perceber que isso é verdade. As estatísticas confirmam que muitas mães que cresceram assistindo a filmes e seriados familiares, sonhando com uma vida como a das donas de casa dos anos 50, estão sendo pegas de surpresa por uma realidade totalmente diferente. Nos últimos 50 anos, as taxas de divórcio dobraram. O percentual de famílias em que a mulher é a chefe da casa subiu a assustadores 47%. Cada vez menos mães têm a opção de permanecer em casa com seus filhos e menos famílias ganham o suficiente para viver de maneira confortável. Esse é um assunto bem assim, difícil de lidar, né? Porque muitas vezes a gente que fica em casa, igual eu, não tem um trabalho fora, né? Mas às vezes a gente que fica em casa é muito julgada porque você tem que fazer alguma coisa, você tem que ir, como se sua identidade fosse trabalhar fora. Mas às vezes você pode ficar em casa para cuidar melhor do seu filho, para dar melhor atenção, e assim ele pode crescer melhor. E às vezes as pessoas julgam e não veem isso como uma oportunidade que Deus está te dando para poder levantar uma nação inteira. Mas enfim, né? Deixa as pessoas julgarem a gente. Como eu falei ontem, à medida que a gente for julgado, como a gente julgar os outros, como os outros julgarem a gente, eles vão ser julgados também, né? Nos dias de hoje e na era em que vivemos, a vida familiar está mais complicada. 61% das mães trabalham fora de casa. 86% dessas mães afirmam que às vezes ou frequentemente se sentem estressadas. 48% de todos os primeiros casamentos nos Estados Unidos acabam em divórcio. 19 milhões de crianças estão sendo criadas por mães solteiras. 51% dessas crianças estão vivendo abaixo da linha da pobreza. 43% dos casamentos são segundos ou terceiros casamentos. 68% desses novos casamentos envolvem filhos de casamentos anteriores. 2.100 novas famílias mistas estão sendo formadas todos os dias. 82% dos pais de novas famílias mistas dizem que não sabem a quem recorrer em busca de ajuda para os problemas que estão enfrentando. É evidente que os tempos mudaram. Este não é mais o mundo das famílias dos seriados que assistíamos à tarde na TV. Talvez você já saiba disso por experiência própria. Talvez essas estatísticas se apliquem a você de uma maneira muito pessoal.
e as experiências abençoadas da maternidade e a experiência abençoada da maternidade com a qual você um dia sonhou tenha tomado um rumo não tão abençoado. Nesse caso, tenho uma palavra de encorajamento para você. Saiba que você não está só. Além de existirem 3 milhões de outras mães no mesmo barco que você, como dissemos no último capítulo, Jesus está no seu barco também, como ele mesmo disse. Eu não falharei com você de modo algum, nem abrirei mão de você, nem a deixarei sem apoio. De modo algum, eu a deixarei desprotegida, nem a abandonarei, nem a decepcionarei. Não relaxarei a minha mão que a segura. É certo que não. Hebreus capítulo 13, versículo 5, que está falando isso. Como eu disse ontem, a Joyce acrescenta algumas partes, né, por conta dela mesma, que fica muito mais interessante. Eu falo que é a versão da Joyce Meyer bíblica. Talvez você pense, mas às vezes me sinto tão só. Oro e peço ajuda a Deus, mas não sinto que Ele está comigo, nem mesmo por perto. Se esse é o seu caso, deixe-me encorajá-la a parar de dar ouvidos aos seus sentimentos, porque eles estão lhe dizendo uma mentira. Jesus prometeu estar com você e Ele está. Seu próprio nome, Emanuel, significa Deus conosco. Olha, a gente vê realmente o significado, né, da coisa, a gente não percebe, né? Olha como que Deus conosco significa que Jesus está sempre com a gente. E algumas das últimas palavras que ele nos disse antes de subir ao céu foram estas: E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20. A promessa de que Deus estará sempre conosco significa que Ele estará conosco enquanto criamos filhos difíceis. Ele estará conosco se tivermos de lidar com maridos ausentes ou sogros críticos. Ele estará conosco enquanto passamos noites sem dormir, consolando bebês com cólicas ou esperando adolescentes desobedientes. Ele estará conosco enquanto enfrentamos montanhas de roupa suja, enquanto batemos o relógio de ponto em empregos desafiadores e nos esforçamos para extrair o melhor das piores situações. Isso significa que você não precisa entrar em pânico e se estiver enfrentando uma tempestade de problemas avassaladora. Você não precisa contorcer as mãos nervosamente e dizer, não consigo dar conta disso. Em vez disso, você pode seguir o exemplo de Nick McCurtain. Você pode pedir a Deus um versículo para orar e descansar em Jesus. Ele tem todo o poder no céu e na terra, e Ele está com você e Ele pode lidar com isso. Encontrando socorro no secreto. Às vezes, o problema que enfrentamos foi criado por nós mesmas. É nesses momentos difíceis que nos perguntamos se Deus ainda irá nos ajudar, nos fortalecer e estar conosco. Se você está enfrentando uma situação ainda hoje, quero encorajá-la a confiar que Deus não desistiu de você. Ele está com você e lhe dará a força para superar qualquer obstáculo, mesmo que esse obstáculo tenha sido criado por você mesma. É interessante a gente ver isso, né? Porque muitos problemas, se a gente pensar, a gente mesmo que criou. Então, a gente tem que deixar nas mãos de Deus, né? E confiar. Não criar, não pensar, não tentar resolver as coisas com o nosso braço, na verdade, né? Se você tem suas dúvidas, veja a história da jovem mulher chamada Agar no Antigo Testamento. Agar era uma serva da família de Abraão. Ela também foi a mulher nomeada como mãe substituta, quando Sara decidiu que Abraão deveria fazer um bebê dormindo com alguém mais jovem e mais fértil do que ela. Como serva, Agar provavelmente não teve muita escolha. Era assim que as coisas eram feitas naquele tempo. Mas quando engravidou do filho de Abraão, ela teve o direito de escolher como iria reagir à situação. E ela escolheu mal. Ela fez uma situação que já era ruim ficar ainda pior.
agindo com arrogância com relação a Sara e tratando-a com desprezo. Para usar uma expressão mais leve, podemos dizer que Sara não reagiu bem. Na verdade, ela ficou totalmente furiosa. Decidida a dar uma lição em Agar, Sara a importunava e humilhava sempre que tinha chance. Então, Agar fugiu para o único lugar para onde é possível correr quando se vive em uma cidade de tendas no Oriente Médio, o deserto. Para uma jovem grávida, sozinha e sem provisões, o deserto é um lugar puro, um lugar duro para se viver, e perigoso também. Agar poderia ter morrido ali, mas ela não morreu, porque Deus, em sua grande misericórdia, encontrou-a ali e disse o que fazer. Volte para sua senhora e submeta-se humildemente ao controle dela. Multiplicarei os seus descendentes extremamente, de modo que eles serão tão grande multidão que não se poderá contar. Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael. Deus ouve, porque o Senhor ouviu e prestou atenção à sua aflição. Então ela chamou o Senhor que lhe falou de Tu és do Deus que me vê. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 16, do 9 ao 13. O Deus que me vê. Que nome maravilhoso para o Senhor! Ele foi dito pela primeira vez por uma mãe em uma situação de partir o coração. Uma mãe que havia sido vítima de atitudes infelizes e de um comportamento ímpio, como acontece com todas nós de tempos em tempos. O problema de Agar, em parte, era culpa de Abraão e Sara, e em parte dela mesma. O próprio Deus não teve culpa alguma, mas ele ainda assim interveio, derramou a sua bondade sobre ela e prometeu a ela e ao seu filho um futuro frutífero. Você vê que mesmo ela desobedecendo, né, que ela tratou muito mal a sua patroa, no caso, né, que era Sara, porque o que ela fazia? Ela, em vez de ela se submeter como ela era serva, né, ela estava se achando a patroa. E porque ela estava gerando um filho de Abraão. Mas não era o filho da promessa de Deus, né? E Deus prometeu para ela que seria, de qualquer forma, seria daria sairia dali uma multidão. E realmente foi assim que aconteceu, né? Se Deus fez isso para Agar no tempo do Antigo Testamento, não podemos nós, como mães do Novo Testamento, estar ainda mais certas de que Deus verá e cuidará de nós quando estivermos no deserto? Não podemos nos aproximar dele com confiança para receber misericórdia e graça que nos auxiliem em tempos de necessidade. Ainda que a nossa necessidade seja resultado do nosso próprio mau julgamento ou mau comportamento? Sim, sem dúvida podemos. Mas quando o fizermos, devemos lembrar que Deus não vai sempre nos livrar instantaneamente de toda situação problemática. Ele nem sempre vai fazer com que as nossas dificuldades desapareçam. Assim como enviou Agar de volta e a fez ter de tolerar Sara por mais algum tempo, Deus muitas vezes exigirá que lidemos com os nossos problemas ao longo do tempo, mas com a ajuda dele. É o que eu falei antes, né? Que a gente tem que realmente confiar em Deus. E quando dissermos a Deus que não conseguimos dar conta da situação, ele nos dirá o que disse a Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta. Senhor, a personalidade teimosa do meu filho é demais para mim. Ele está me deixando louca. A minha graça te basta. Senhor, sei que precisamos do dinheiro, mas não consigo ficar neste emprego nem mais um dia. A minha graça te basta. Senhor, é difícil ser mãe solteira. Estou cansada para continuar. A minha graça te basta. Insistiu muito, né, gente, que a minha graça te basta. É porque a gente realmente tem que acreditar nisso, né? Vamos lá, continuar. O que exatamente é a graça de Deus?
A graça é o poder de Deus que nos capacita a fazer com facilidade o que nunca poderíamos fazer sozinhas. É o seu favor divino derramado sobre nossas vidas que nos dá tudo o que precisamos. Com a ajuda da graça de Deus, você e eu podemos realizar coisas que seriam impossíveis fazermos sozinhas, por mais que nos esforçássemos e tentássemos. E porque Deus derrama sobre nós graça abundante de acordo com nossa necessidade. A graça é um grande nivelador. Quanto mais problemas e fraquezas você tem, mais graça você recebe. Mas você conhece a minha situação. Você pode dizer, você nunca teve de lidar com o tipo de coisas que preciso de enfrentar. Estou certa de que isso é verdade. Todas nós temos nossa própria corrida para correr e as nossas próprias tempestades para vencer. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha 3 adolescentes em casa e um bebê que costumava carregar no colo enquanto tentava fazer a vontade de Deus. Tive de lidar com um pai que havia abusado sexualmente de mim por anos quando eu era criança e ainda se recusava a reconhecer que estava errado. E uma mãe que negava completamente o que ocorrera. Precisava lidar com o fato de que meus amigos e família haviam me rejeitado completamente, porque eu estava ensinando a palavra de Deus. E, na opinião deles, mulheres não podem fazer isso. Eu também tinha uma série de pequenos problemas de saúde acarretados pelo estresse sofrido por um longo período. E mais, enquanto eu ensinava a palavra e tentava ser uma boa mãe, esposa e dona de casa, tudo ao mesmo tempo, meu marido não estava agindo como eu achava que ele deveria. Ele insistia em usar o tempo livre dele para jogar golfe ou assistir ao futebol na televisão em vez de me servir. Usei todas as estratégias que conhecia para tentar mudá-lo. Eu fazia cara feia, eu discutia, eu manipulava. Até pedia a Deus para convencê-lo, mas Deus não fez as coisas do meu jeito. Aparentemente, ele queria que eu focasse na minha própria caminhada com ele e não na do Dave. Dave é o marido dela, gente. Esse aqui foi um resumo da história da Joyce, né? Que é muito impactante para muita gente, né? Tem muita gente que se identifica. Assim, em vez de mudar Dave e levá-lo a fazer o que eu queria que ele fizesse, Deus me deu uma dose extra de graça para deixar que ele me transformasse e para confiar que ele cuidaria de tudo mais. Eu adoraria dizer que isso aconteceu drástica e rapidamente, mas, para ser sincera, demorou muito mais do que eu gostaria. Entretanto, Deus finalmente usou as coisas com as quais eu tinha dificuldade de lidar para me transformar e me levar a um relacionamento mais profundo e mais íntimo com Ele. Isso aqui que ela falou agora é verdade. Sim, tudo bem, Jaque. Deus te abençoe. Isso aqui, tudo que ela falou é verdade, gente, porque muitas vezes o que acontece? Os nossos maiores medos são aquilo que a gente pode fazer de melhor. Então a gente tem que pensar nisso, porque às vezes a gente fica com medo das coisas, de fazer as coisas mesmo, e é realmente aquilo que a gente vai fazer de melhor. Essa é a minha história. A sua pode ser muito diferente. Os desafios que enfrentamos são todos únicos e muito diferentes, mas ainda assim você pode ter certeza de uma coisa: Deus lhe dará graça, mais do que suficiente para dar conta deles. Se você é uma mãe solteira, criando vários filhos sozinha e trabalhando em tempo integral para pagar as contas, Deus vai enchê-la por completo com graça suficiente para fazer tudo isso com alegria e paz. Se você é uma mãe que fica em casa com seus filhos e está se sentindo isolada do mundo e infrutífera do reino de Deus, Ele fará o mesmo, dando-lhe a sua graça no momento da necessidade. Deus promete dar a cada um de nós mais e mais graça. Ver em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Uma graça após a outra e bênção espiritual sobre bênção espiritual e até favor sobre favor
e dom, acumulado sobre dom. O João, capítulo 1, versículo 16. Uma medida inigualável da graça de Deus. Ver 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Vi um exemplo disso na vida de minha filha Sandra. Depois que seus gêmeos nasceram, o Senhor levou a abrir mão de trabalhar no nosso ministério e ficar em casa em tempo integral. Ela sabia que essa era a decisão certa a ser tomada na época, e como todas as mães com filhos pequenos, ela tinha muitas ocupações. Mas mesmo assim, Sandra continuava a ansiar por alcançar outras pessoas com a palavra de Deus. Então ela pediu a Deus por mais graça. Ela orava todos os dias com suas filhas de 2 anos, para que ele fizesse delas uma luz onde quer que elas fossem. E sem dúvida, ele fez isso. Deus deu a Sandra ideias inspiradoras e ousadia para colocá-la em prática. Uma vez, por exemplo, ela decidiu encorajar e incentivar o lixeiro. Ela escreveu um bilhete de agradecimento para ele e colocou no envelope uma nota de $50. Sandra disse a ele para se dar de presente um bom almoço com aquele dinheiro. E lhe deu um dos meus livros. Em outra ocasião, ela estava dirigindo pela rua e observou alguns ciclistas reunidos em um estacionamento. Seguindo uma direção do Senhor, ela estacionou, conversou com eles e deu-lhes de presente um kit dos meus CDs de mensagens. Acredite em milagres. Algumas de vocês talvez saibam mais sobre a graça de Deus do que eu saiba quando eu era uma jovem mãe. Nos primeiros anos em que tentei viver para Deus, eu não fazia ideia do que a graça significava. Sabia que havia sido salva pela graça, por meio da fé, mas pensava que depois de ter nascido de novo, tinha de fazer tudo na minha própria força. É o que eu falei antes, né? Lá no início. Minha sensação era de que Deus havia me passado a bola e estava esperando que eu fizesse o gol. Ah, que sofrimento! Quanto mais estudava a palavra, mais eu via todas as coisas que estavam erradas em mim, mas eu não conseguia encontrar forças para mudá-las. Quando ouvia uma boa pregação sobre como devia viver e o que eu precisava fazer, eu concordava com ela. Tentava agir com base nela, mas só me decepcionava. Eu lia um bom livro cristão, identificava em que áreas estava deixando a desejar e logo em seguida deixava a desejar novamente. Todo esse processo de tentativa e erro só me deixava ainda mais frustrada, e ele geralmente fazia com que eu ficasse rabugenta com meus filhos. Mas felizmente, com a ajuda do Senhor, finalmente comecei a aprender a receber a graça de Deus. Parei de lutar na carne. Comecei a reconhecer a minha total dependência de Deus e confiei nele para fazer através de mim as coisas que eu não podia fazer sozinha. Alguém disse certa vez: os milagres acontecem quando paramos de dizer não posso, e eu concordo. Os milagres começam a acontecer em minha vida quando parei de dizer coisas do tipo não posso mais aguentar. E comecei a confessar pela fé. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sem Ele, não sou nada, mas com Ele posso fazer tudo o que Ele me chamar para fazer. Nada é impossível para Ele. Ele pode fazer qualquer coisa e o poder dele está em mim. Ainda digo essas coisas várias vezes por dia, quase todos os dias. Isso me ajuda a adorar a Deus e a ativar o poder vencedor da sua graça em minha vida. Declarar essas palavras fará o mesmo por você. Portanto, se você ainda não começou a declará-las, comece. Adote o hábito de confiar em Deus e de cantar seus louvores em todo o tempo. Comece a dizer: posso fazer tudo o que preciso fazer na vida através de Cristo, que é minha força. Pratique crer na sua palavra e depender do seu poder, até mesmo durante os dias ensolarados da vida. Se aprender a fazê-lo,
Você estará pronta quando os ventos dos problemas soprarem e não entrará em pânico. Você saberá que, por causa da graça de Deus, a luz sempre vence as trevas e o bem sempre vence o mal nas vidas daqueles que confiam no Senhor. Você poderá abrigar seus pequeninos com seu escudo da fé e dizer: vai ficar tudo bem. Vocês não precisam se preocupar com a tempestade. O leão de Judá está bem aqui conosco e ele pode cuidar dela. Gente, é bem emocionante saber disso, né? A questão agora é a gente colocar em prática o que a gente escuta, né? É um pouco de dificuldade as pessoas veem nisso, é a questão de colocar em prática o que a gente está aprendendo. Mas a gente declarando, profetizando na nossa vida todos os dias, palavras repetindo essas palavras que ela falou, a gente com certeza vai alcançar, porque todo dia é como se fosse um degrau, a gente subindo todo dia. Então, e é assim que Deus quer ver a gente subindo todos os dias, né? Então, vou terminar aqui hoje esse capítulo. Amanhã eu vou voltar com o quarto capítulo, tá, gente? O título é Encha o Tanque. Só um spoiler aqui para vocês. E obrigada a todos que participaram, tá? Fiquem com Deus, tenham um bom dia. Um beijo no coração.